sabemos que Deus age em todas as coisas. Repita comigo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Senhor Jesus, fala conosco hoje. Fala no nosso coração, Senhor. Nos alimente, Senhor. Nos inspire, Senhor. Nos exorte. Que o Senhor possa falar através dessa palavra para guiar a nossa vida, Senhor. Guia a minha vida, guia a vida do seu povo. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Todo aquele que tem o chamado de Deus, pessoal, está sujeito a tribulações. Eu quero que você preste atenção, porque o verso que acabamos de ler é muito conhecido. Tudo coopera para o bem, não para o mal. Às vezes a gente acha que estamos se dando mal, mas eu quero que você tenha em mente algo: que todo aquele que tem o chamado de Deus está sujeito a tribulações. Uma vez Deus chamando você, pessoal, Deus chamou você, escolheu você, você não governa mais a sua vida. Por favor, compreendam isso. Eu fui chamado, eu fui alistado. O Senhor me levantou. O Senhor disse: ei, eu escolhi você no ventre da sua mãe, você vai me servir. Eu creio nisso. Quem crê nisso também? Diga eu. Agora, por favor, tenha isso em mente. Desculpe eu ser repetitivo. Às vezes a gente pensa assim: bom, então se eu fui escolhido por Deus, então a minha vida vai ser um mar de... Vai não. Quer dizer, enquanto a gente estiver aqui, né, nessa terra, né? Enquanto estivermos aqui, não vai ser assim não, pessoal. Vai ser quando a gente passar para o outro lado. Na glória de Deus, aí sim. Tá, mas no momento, nós estamos aonde? Nós estamos aqui na terra. Então eu quero que você entenda, é claro entender isso. Eu fui chamado. Então se eu fui chamado, prepare-se. Você vai ter tribulação. Sabe por quê? Porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir toda a criatura de Deus. E uma vez que Deus me escolheu, ele, Satanás, não pode tocar mais em mim. Eu sou ungido, eu sou escolhido. Diga: eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Então, se eu sou escolhido, o inimigo não pode me tocar. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Certo? Então ele vai criar situações que nós chamamos de tribulações. Quando Deus nos chama, a gente não passa mais a governar a nossa vida. Quem governa a nossa vida é quem? Porque fomos alistados, escolhidos. Quando Deus chama alguém, Ele se apodera da vida daquela pessoa e faz dela o que Ele bem entende, para o seu propósito. Deus escolheu você para algum propósito. Talvez possa ser diferente do meu propósito, mas Ele escolheu para um propósito. Há pessoas que Deus escolheu para ser pastor. Há outros Deus escolheu para serem missionários. Há outros Deus escolheu para servir. Há outros Deus escolheu para louvar. Há outros, enfim, pessoal, cada um de nós que fomos chamados, escolhidos para um determinado propósito. Olhe para mim, preste atenção. Qual é o propósito que Deus chamou você? Responda para você. Você sabe? Você sabe qual é o propósito que Deus te chamou? Ou será que Deus chamou você e você é mais um no meio da multidão e não sabe o que fazer?
Não. Tenha em mente isso. Deus me escolheu para um propósito. Deus me escolheu para um propósito de ajudar. Deus me escolheu para um propósito de ser coluna. Deus me escolheu para ser propósito dele, para testemunhar das suas maravilhas. Enfim, pessoal, cada um Deus escolheu para um propósito. Então, quando o propósito de Deus se estabelece na nossa vida, nós pensamos que é um mal ou um problema, que às vezes, peraí, eu estou servindo a Deus e algumas coisas ruins vêm me acontecendo, eu estou angustiado, parece que eu estou nadando contra a maré. As coisas boas que eu pensava que ia acontecer, não me aconteceram, muito pelo contrário, aconteceram situações diferentes na minha vida. Para entender melhor o que é isso, eu quero trazer para você o clássico. José. Já ouviu falar de José? O José, o filho de Jacó. A Bíblia diz, pessoal, que José foi escolhido por Deus. E Deus falava, escute isso. O que eu vou explicar para vocês agora, na prática é: por que eu sou escolhido de Deus e só sofro? E eu quero explicar para você a respeito de José. Porque Deus escolheu José. Deus mostrava para José em sonhos e em visão o que ele iria ser. José teve uma visão que o sol e a lua se curvavam diante dele, e as estrelas também. O sol e a lua representavam o pai dele e a mãe dele, e as estrelas representavam os irmãos dele. No sonho ele via se curvando diante dele. Ele foi e contou para os seus pais e para os seus irmãos, que não receberam bem essa visão, mas era Deus que estava mostrando para ele. Em uma outra visão, Deus mostrou para José, na hora que eles foram colher lá os feixes, foram fazer a colheita lá na fazenda, né, no campo. Deus mostrou uma visão que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dele. E ele foi lá e contou para o pai, para a mãe e para os irmãos. Eles não receberam bem essa visão. Eu quero que você entenda. Deus estava revelando para José algo, certo? Agora na prática, José era odiado pelos irmãos. Era o quê? Os irmãos tinham raiva, porque o seu pai pegou aquela túnica e deu para ele. Era para dar para o mais velho, mas deu para ele, porque ele era o filho querido. Os irmãos tinham raiva, certo? Então os sonhos de José incomodavam os seus irmãos. Eles diziam assim: será mesmo que nós vamos servir a esse sonhador? Veja, pessoal, o propósito que Deus tinha para José era grande. Só que entre o sonho e a realização do sonho, houve algumas etapas. Ei, pega aqui, ó. O sonho era grande, a visão era grande, mas antes de chegar lá, houve umas etapas que José tinha que passar. Aí você já sabe da história. José foi lançado dentro de uma cacimba, quase foi morto pelos seus irmãos. E no final alguém disse: não matem, porque ele é sangue do nosso sangue. Vamos vender ele e vamos dizer que um animal o matou. Foi vendido como escravo. Acabou não, gente. Quando chegou lá no Egito, foi acusado de estupro. José não agrediu
a esposa de Potifar. A esposa de Potifar foi que deu em cima dele e ele saiu correndo para não se deitar com ela, tanto para não trair o seu patrão, como também não pecar contra quem? Contra Deus. O que ele recebeu em troca disso? Castigo, prisão. E aí a gente procura entender, como é que é isso? Eu sou fiel a Deus e coisas ruins me acontecem? Peraí, eu faço tudo certo e só me acontecem coisas ruins? Talvez essa é a sua pergunta. E eu estou te dizendo que Deus revelou. Engraçado, né, gente? Nos sonhos e nas visões que Deus dava a José, nenhuma vez, em nenhum sonho, nenhuma visão, se falava que ele iria sofrer. Falava não. O sonho era mil maravilha, as visões eram mil maravilha. Nenhum sonho, nenhuma visão dizia que ele ia sofrer. Nenhuma. Agora você está entendendo o que José se tornou no final, e você entende o processo que aconteceu antes dele chegar a ser governador do Egito. Passou por muitas provas, muitas provas. Então, pessoal, agora você vai entender perfeitamente o que esse versículo está dizendo. Tudo, diga comigo, tudo coopera para o mal, para o bem. A família de José foi abençoada por causa dele. Os irmãos de José foram abençoados por causa dele. O Egito foi abençoado por causa dele, José. Então tudo coopera para o bem. Se formos na profundidade da história, a Bíblia diz que José interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Quando chegou os 7 anos de fome, o mundo todo, naquela época, viajavam para o Egito para comprar alimentos. E iriam comprar da mão de quem? Poxa vida, hein, pessoal? Tá vendo aí? O mundo todo está vindo dizer, peraí, o governador do Egito conseguiu, em anos de, o que houve, a fome não foi só no Egito não, tá, pessoal? Foi no mundo todo. Mas no Egito tinha o quê? Comida e fartura, por causa de José. Tudo coopera. Então talvez você tenha um chamado de Deus, mas nada daquilo que você planejou está acontecendo. Espera aí, eu planejei ter um sucesso, mas não está acontecendo. E às vezes para muitos a vontade de desistir é grande, mas você precisa entender o processo. Entender o que, gente? O processo. Aqui não é o meu fim. O meu fim não será, diga, o meu fim não será esse. O teu fim não será assim, não será. O teu fim será de glória. O teu fim será de bênção. Como foi o final de José? O fim de José foi bênção. Ou seja, tudo aquilo que Deus revelou, tudo aquilo que Deus mostrou, aconteceu. E aí, pessoal, a gente já estudou bastante essa história de José. E em todo esse estudo que a gente faz sobre José, você não vê em nenhum momento José dizendo: ah, eu estou aqui no Egito, estou aqui preso, longe da minha família, longe do meu povo. Sabe uma coisa? Deus não existe. A gente não vê José falando isso. A gente vê pelo contrário,
José sozinho, orando, louvando, confiante, só recebeu pedradas, mas ele está firme, e Deus está vendo isso. Deus está dizendo: peraí, ele está apanhando como um condenado, mas ele está firme, não se desviou. Tinha motivos, né? Humanamente falando, assim, para alguém de uma fé de meia tigela poderia dizer assim: não está valendo a pena servir a Deus, vou desistir. Mas José disse: não, o que Deus me revelou foi grande, e eu acredito. O que Deus me mostrou é grande demais, vou ficar firme, vou esperar no Senhor. Gente, isso é forte demais. Então, se você permanecer fiel a Deus, na luta que você está passando, no final vai dar tudo certo. Tudo que Deus falou, tudo que Deus planejou, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus está te levando por um caminho diferente que você planejou. Você planejou algo e Deus disse: eu vou te levar, mas não vai ser por esse caminho não, vai ser por outro caminho, vai ser de outro jeito, vai ser de outra maneira. E o que eu tenho que dizer para Deus? Amém. Eu tenho que dizer o quê? Amém. O Senhor quer me levar. Eu pensei que por esse caminho aqui seria mais curto, eu chegaria mais rápido, mas o Senhor quer me levar por outro caminho. Amém. Pergunto, pessoal: foi fácil o sacrifício de Jesus? Foi fácil ele carregar a cruz? Ele caiu 2, 3 vezes, de tão cansado, esgotado, dores. Jesus caiu carregando a cruz, caiu várias vezes, e teve uma vez que alguém teve que levar a cruz por ele, que ele simplesmente não conseguia. Mas naquele momento de angústia, em nenhum momento Jesus disse: não faça isso comigo, tenha misericórdia. Ele disse isso? Em nenhum momento. Jesus foi para o Calvário humilhado, mas seguindo a sua missão de ir até dar o último suspiro. E quando ele viu que chegou a hora, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, acabou, fiz aquilo que o Senhor me mandou, eu fiz aquilo que o Senhor disse, pronto, estou aqui, agora eu entrego a minha alma ao Senhor. O diabo comemorou, fez festa no inferno, disse: matamos ele, conseguimos. Mas no terceiro dia, Jesus triunfou. Jesus não venceu, Jesus triunfou com poder e grande glória, na terra, debaixo da terra e no céu. Triunfou com poder e grande glória. Então, pessoal, quando nós passamos a servir a Deus, Ele passa a ser o nosso Senhor. Então Ele sabe melhor que eu. Ele sabe que eu preciso atravessar um deserto que eu não queria passar, mas Ele acha que eu tenho que passar, então eu vou, porque Ele vai comigo. O Senhor será o meu sustento. Quem manda é o Senhor, nós só obedecemos. Lá no Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é quem me guia. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guia. E nada me faltará. Então eu quero dizer para você: deixa Deus te guiar. Você que está aqui, você que está me assistindo,
Deixa Deus te guiar. Não queira você ser o Senhor da sua vida. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele guiar você. Nós, pessoal, sempre escolhemos errado. Escolhemos pela emoção. Tomamos atitudes precipitadas por causa da emoção. Sim ou não? A gente fica impressionado, né? A gente fica com aquela emoção, achando que aquela emoção é Deus falando. É não. Eu repito, tem muitas pessoas que quando a emoção é bonito demais, você chora, você arrepia, teu coração acelera. A emoção é uma coisa linda demais, mexe com os seus nervos, com o seu sangue. E aí a pessoa acha que é Deus que está. É não. É não. É emoção. Deus não é emoção. Às vezes você sai de casa e diz assim: eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Aí você veio para a igreja, Deus falou com um monte de gente, menos com você. E aí no dia que você menos espera, você está lá na sua casa, lavando a louça, Deus falou. Ou seja, no momento em que você menos espera, Deus vem e fala com você. E você diz: meu Deus, o Senhor falou comigo e meu Deus. Então é isso, pessoal. Você tem que servir a Deus por amor e não por aquilo que Ele pode te dar. Sirva a Deus por amor. Quem permanecer no chamado será honrado por Deus. É óbvio. Então é melhor servir a Deus por agradá-lo, satisfazê-lo, e no final, claro, Ele vai me honrar, do que eu servir ao Senhor. Eu estou fazendo isso aqui porque tem que fazer mesmo, né? Se eu não fizer, Deus vai ficar triste. Isso não é servir a Deus com amor. Muitos devolvem o dízimo nessa sensação: eu vou dar o dízimo porque se eu não der, vai vir um demônio, vai destruir com tudo. Deus não se agrada dessa suposta fidelidade. Repito, Deus não se agrada dessa suposta fidelidade. Eu tenho que dar mesmo, porque se eu não der, vai entrar um tranca-rua na minha vida. Deus não vai te abençoar assim. Sabe quando é que Deus vai te abençoar? Quando você aprender a ter o temor no seu coração e dizer: eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu honro ao Senhor com todo o meu temor. Isso aqui não pertence a mim, isso aqui pertence a Deus, e eu vou dá-lo, devolvê-lo por gratidão e por amor. É assim que Deus vai te abençoar. A oferta de gratidão, de amor. Tá certo, pessoal? Então, José passou por muitas provas, mas teve fé. Nos momentos de dificuldade, não era fácil ter ânimo. Não é diferente da gente. É diferente da gente? A gente passa por uma luta danada, a gente pensa que vai quebrar, a gente pensa que vai sucumbir. É difícil ter ânimo quando as portas estão fechadas. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê Deus trabalhando, a gente vê Deus, como cantamos aqui ainda há pouco, Deus tornando o impossível possível. A gente vê: poxa, então eu sei que eu fui escolhido por Deus e Deus está cuidando de mim. Diga: Deus está cuidando de mim. É isso aí, pessoal. Então eu fui escolhido por Deus, e como pastor fui traído pelos irmãos. José foi escolhido por Deus também e foi traído pelos irmãos. Eu não sei se você também já teve essa sensação. Peraí, eu sou escolhido por Deus, mas os meus amigos, meus familiares me traíram. O que é isso?
tudo coopera para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem gente que só lembra do pastor no momento de dor. Ela vem e diz: ora por mim, homem de Deus. Quando ela está com dor, quando ela está com problema, ora por mim, homem de Deus. Mas no momento em que a gente precisa, eu preciso das suas orações. Eu sou um homem, eu não sou um super-homem. Eu sou um homem como você. E eu preciso das suas orações. Ei, eu preciso das suas orações. Eu não me envergonho de dizer isso. Eu sei que existem muitos líderes que, inclusive nas aulas de pastores, eles sempre ensinam aos seus pastores: você tem que mostrar para o seu povo que você é um super-homem. Acredite se quiser, eu já fui ensinado assim. Você tem que ser o super-herói do povo da sua igreja. Você não deve demonstrar fraqueza diante do seu povo. Eu já ouvi isso nas aulas de pastor. E hoje eu estou aqui para dizer que tudo isso é uma baboseira, porque nós somos homem como você. Então eu preciso das suas orações. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Lemos um salmo no início do culto. O rei Davi implorando a misericórdia de Deus, porque os seus inimigos o pressionavam, tramavam a sua desgraça, esfregavam as mãos, torcendo para que ele quebrasse. E Davi clamando ao Senhor. E ele diz no salmo: quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Amém, gente? Isso é um sinal de dependência de Deus, não de super-homem. Isso é um sinal de dependência, e eu dependo de Deus. Glória a Deus, pessoal. É isso, tá bom? Mas isso faz parte, pessoal. O importante é o que eu sei que Deus me escolheu. Isso, eu sei que isso faz parte. Uma ovelha te dá as costas sem satisfação. Isso é normal, isso faz parte. Mas o que eu sei é que Deus me escolheu e acabou. E acabou. O que eu tenho no meu coração, na minha alma, é que Deus me escolheu e disse: eu vou usar você e te levar para uma obra extraordinária. E o que eu tenho que fazer? Apenas seguir e dizer: tá bom, Senhor, então guia-me. Guia-me, segure na minha mão e guia-me. Você pode dizer isso para Deus também? Guia a minha vida, Senhor. Guia a minha vida, Senhor. Tá bom? Então por isso, pessoal, eu não faço meus projetos. O meu projeto é servir a Deus. Eu sei que o seu não pode, talvez não é igual ao meu, e eu respeito e entendo. Talvez o seu não é o meu, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Talvez o seu propósito é diferente do meu, e está tudo certo. O que importa é a gente respeitar o processo e servir ao Senhor, porque Ele permanece fiel. Então, para terminar, eu digo para você: faça a coisa certa. Ei, mesmo que todos estejam fazendo coisas erradas e que parecem ser certas, eu vou repetir: mesmo outras pessoas fazendo coisas erradas, achando que é certa, você faça o certo. Não vá pela cabeça deles. Faça o certo e Deus vai honrar você no final. E pasmem os senhores, os que fizeram errado serão desamparados.
Mas os que fizeram certo, Deus vai honrar. Diga: Deus vai me honrar. Com mais fé: Deus vai me honrar. Você crê nessa palavra? Fica de pé e glorifica a Deus bem forte. Mas deixa Deus guiar você. Glorifica a Deus, pessoal. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.